Sejam bem-vindos novamente ao canal Alcars. Eu sou o Bruno Nunes. Eu não gosto de fazer introdução, eu tenho vergonha, acho meio bobo, mas eu preciso começar o vídeo de alguma maneira. Eu vou aproveitar essas minhas idas e vindas de estrada, o tempo que eu tô sem fazer nada, para bater um papo, para falar um pouco mais sobre carro, obviamente, e gerar um pouco mais de conteúdo. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre um carro que foi lançado recentemente e que, não querendo exagerar, mas já exagerando, para mim vai ser, se já não é, um dos melhores carros de todos os tempos. Gordon Murray foi um dos criadores da McLaren F1, foi o cara que, se não me engano, projetou 70% desse carro, não só da McLaren F1, mas ele teve dedo aí no Lotus também, ele teve dedo na Caterham, e recentemente ele falou: eu vou produzir o meu último carro, que eu tô vendo que as fabricantes estão indo na contramão do que um carro tem que ser. Os carros ultimamente estão tendo muita tecnologia, estão tendo muitas artimanhas para você perder essa sensação do que está acontecendo com o carro, em prol do conforto, em prol do luxo, e você tem carros cada vez mais anestésicos. O McLaren F1, que foi um dos projetos do Gordon Murray, ele era um carro pequeno, leve, que ele prezava pela leveza. Na época, entre final de 80 começo de 90, ele queria que tivesse os componentes mais leves disponíveis para a tecnologia da época. Para a época, o cara revolucionou, porque você tinha um parafuso de titânio, até o sistema de som do carro era uma coisa que prezava a leveza. O McLaren F1 era um carro esportivo, super esportivo. Ele tinha 3 lugares: um banco central, o carro tinha câmbio manual, não tinha assistência nenhuma elétrica, e 2 bancos laterais para você levar 2 passageiros. Com o banco central, o Gordon Murray queria que as pessoas tivessem a sensação mais pura de você poder dirigir um carro que fosse o mais próximo possível de um carro de corrida. E ele conseguiu isso com o McLaren F1. Você senta basicamente no que você tinha nos carros de corrida da época, dos Fórmula 1, que você senta no meio do carro, você é praticamente o carro. Recentemente ele falou: quero construir um carro que seja um carro puro na essência. E foi aí que surgiu o Gordon Murray T50. Para quem olha de relance o Gordon Murray T50, vai falar: esse aqui é um McLaren F1 novo. O Gordon prefere não chamar de McLaren F1 novo, mas ele ainda assim fala que tudo que ele não conseguia fazer na época por limitações de tecnologia na McLaren F1, e que depois que a McLaren F1 estava pronta, ele queria refazer, porque ele falou: isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo. Ele consertou tudo nesse carro, aproveitando a tecnologia atual. O que é o T50? Ele continua sendo um carro com 3 lugares, assento central, e o Gordon, ele prezou pela leveza em todos os componentes, igual ele fez com o McLaren F1. Ele fechou uma equipe, se não me engano tem 150 funcionários dessa equipe, e falou o seguinte: eu quero que tudo seja ou mais baixo ou tenha o mesmo peso do que tinha na McLaren F1. Ele conseguiu tirar quase 200 quilos em relação ao McLaren F1 para esse carro atual. Então, os parafusos do carro são de titânio, você não tem um componente de plástico de acabamento no carro, você não tem nada que seja desnecessário. Se você olhar o interior do carro, ele lembra muito o layout do McLaren F1, inclusive a posição do câmbio, o formato dos pedais, a posição dos bancos, obviamente, o volante, o contagiros analógico no centro. E tudo que teve de erro de projeto no F1, principalmente relacionado à ergonomia no interior, ele tentou corrigir no carro novo. O carro ele pesa 980 kg, já construído, ou seja, isso é peso de um Volkswagen Up. Ele tem o tamanho de uma Porsche Boxster, pouca coisa mais larga. Tem 660 e alguns cavalos, não lembro exatamente qual era a potência do carro, mas também pouco importa. Para quem tem um carro com V12 que gira 12.000 RPM, 660 cavalos, não tem como falar que isso é um número baixo. Atualmente nós temos carros com 660 cavalos que já não impressionam mais, mas se você for ver os carros de linha hoje que tem essa média de peso, são carros de beira aos seus 2 toneladas, então é outro patamar. O desenho do carro, eu confesso que não me agradou muito. Eu acho a frente, os faróis muito grandes, a frente ela é muito curtinha. A traseira, ela tem uma tecnologia nova que eu já vou falar sobre.
também não me agradou nem um pouco. Só que aí volta na filosofia do próprio Gordon, que é você ter um carro que é para você dirigir, para você sentar no carro e falar: hoje eu quero dirigir alguma coisa muito boa, algo especial. É isso. Então, indo até na contramão de carros que você compra pela beleza, você compra pelo luxo, né, pela ostentação, o Gordon não tava nem aí para isso. Ele falou: vou fazer um carro bom para dirigir. Então, tudo naquele carro, inclusive as partes visuais, são funcionais. A frente do carro mais achatada, ele tem uma ventoinha na traseira, eu vou colocar algumas fotos, que é estranho de olhar, porque é até complicado de explicar para que serve. Eu vou tentar dar uma resumida. O formato aerodinâmico perfeito é uma gota de água. Os carros que querem atingir velocidades mais altas, eles tentam simular esse formato. Então a traseira dos carros tem que ser a mais suave, ter uma caída mais fina possível, para não gerar tanta turbulência na parte traseira do carro. E em altas velocidades ele ficar com a traseira leve e instável. O que acontece? Com essa ventoinha ele consegue redirecionar o ar, puxar o ar de baixo e fazer como se fosse uma alteração na maneira como o ar está passando pelo carro, para ele poder criar uma espécie de camada do próprio ar para fazer a traseira, como se a traseira fosse alongada mais 1 metro, para fazer um formato fechando assim. Então ele conseguiu fazer um carro pequeno, que não precisasse ser alongado tanto, e diminuísse muito o efeito solo e essa turbulência na parte de trás, para tornar o carro muito mais estável em altas velocidades. Então, apesar de ser feio, é uma tecnologia que vai ajudar muito na parte de alta velocidade, na parte de frenagem, porque essa ventoinha também serve para ajudar a frear o carro, na parte de top speed, na parte de contorno de curva, enfim, é uma coisa funcional. Ficou horroroso, mas é funcional. E levando como comparação dos outros esportivos atuais, todo mundo hoje está indo na onda do downsize, motores sobrealimentados, que são os motores turbos, tecnologia híbrida. O que o cara fez? Ele pegou um motor aspirado V12, preparado e construído pela Cosworth, que gira 12.000 RPM, então o carro tem realmente ronco de carro de corrida, câmbio manual, e que você tivesse a experiência de ter um carro puro no século 21, que a gente não tem mais. O que a gente tem de carro puro hoje? Tinha o Toyota, o GT86, que era um carrinho de 200 cavalos genial da Toyota. Só, acabou, não tem mais nada. Não existe mais carro dessa maneira, que você possa sentar e dirigir e aproveitar. Eu lembro o primeiro contato que eu tive com um carro desse, já nem era um carro tão antigo, mas foi o que me ensinou o que é você sentir um carro, você ter um carro para dirigir. Foi a BMW 130i, que era de um grande amigo meu. Ela era 2006, câmbio manual, é um hatch, câmbio manual, tração traseira, aspirado. E aquilo me mostrou que realmente é um carro prazeroso de dirigir. Você não tem luxo, você não tem absolutamente nada ali, você tem um mínimo de conforto, mas é um carro que você senta e você fala: quero dirigir. Então não tem como explicar, você tem que sentir isso, experimentar um carro para entender o que é isso. E o cara fez isso no super esportivo, que muitas das marcas com certeza falaram: esse cara não vai conseguir por causa disso, mas ele tá aí provando pro mundo que dá certo sim. Outra coisa muito legal que ele fez, ele desde o começo falou que ele queria criar um carro para quem gostasse de dirigir. Quem conhece o mundo dos carros sabe o cartel, o lobby gigantesco que tem para as pessoas comprarem carros para ganhar valor depois. E ele está fazendo questão de selecionar a dedo quem vai comprar esse carro, para não ter perigo de comprar, deixar guardado para revender muito mais caro e ganhar dinheiro. Ele quer que as pessoas que compram o carro dirijam ele. E isso eu acho muito legal, porque a gente vê muito carro bacana ganhando valor absurdo só por fator de coleção. Que não faz sentido. O carro é para dirigir, o carro é para você aproveitar. E, enfim, era para ser um vídeo curto, acabou ficando até um pouco longo demais. Eu espero fazer mais vídeos como esse ao longo do tempo. E quem puder já deixa um feedback se o vídeo ficou muito longo, se ele ficou muito maçante, para eu poder dar uma olhada e dar uma melhorada nas próximas vezes. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.